Arrependimento no divórcio. O que ninguém te conta sobre o pós. Gente, eu vou contar para vocês hoje uma situação que inclusive já aconteceu comigo como advogada com alguns clientes, que é o seguinte. O divórcio, ele é um momento que é muito sério na vida daquela pessoa. E aí, às vezes, a pessoa se arrepende de ter tomado uma decisão tão rápida, às vezes por pressão da família, às vezes porque a pessoa quer só ficar livre do cônjuge, né? Digamos, ficar livre entre aspas. E, enfim. E aí, o que resulta disso? Acordo mal feito, guarda mal definida, pensão que vira uma dor de cabeça na vida da pessoa, entre outras consequências. Então, o que eu vim falar para vocês hoje é o seguinte, gente, acontece muito, muita gente não fala, mas tem muitas pessoas que se arrependem, não do divórcio em si, mas de como ele foi feito. Por quê? Tem diversos casos, às vezes pode acontecer da pessoa ir numa audiência, se sentir pressionada ali durante aquela audiência, né, e acabar fazendo um acordo meio que de qualquer jeito porque quer ficar livre daquela situação. Ou então, às vezes também, já vi audiências assim, da pessoa ir, durante a audiência fica constrangida, acaba fazendo um acordo. Ou tem situações que são, como eu já falei, pressão da família, às vezes teve uma traição, alguma situação que culminou com a separação do casal, a pessoa tá ali na audiência, simplesmente concorda com tudo e pronto. Isso gera transtornos futuros, gente. Então vão por mim, não entre nessa situação. Se você está para se divorciar, não entre nessa situação sem o mínimo de conhecimento jurídico, porque o divórcio não é brincadeira. Eu vou citar um exemplo de uma cliente, é claro que sem citar nomes, sem citar detalhes nenhum dessa pessoa, porque a gente tem a ética profissional, então a gente não pode falar nada, nenhum detalhe, mas uma cliente, por exemplo, minha, isso foi no ano de 2020, eu fiz o divórcio dela e ela assim queria, como um exemplo que eu dei agora há pouco, ela queria ficar livre daquela situação e eu falei pra ela, fulana, não quer pensar melhor, não quer ver realmente o que você quer e tal, e ela tinha muitos bens com o ex-marido dela, só que ela queria ficar livre daquela situação, então ela queria assinar rápido o divórcio. O que ela fez? Ela aceitou ficar com uma porcentagem mínima e aceitou inclusive abrir mão de bens que eu pelo menos considero valiosos, assim, bem, não só de valor material, mas coisas que ela lutou junto com ele para conquistar. E aí o que aconteceu? E eu falei com ela para pensar bem, mas ela não quis me ouvir. E aí, infelizmente, gente, a gente tem a ética profissional, é claro, como eu acabei de citar. Mas tem situações que eu não posso simplesmente forçar a pessoa a aceitar aquele acordo, né? Então eu falei, fulana, pensa bem, eu vou te dar um prazo, né? Você pensa direito e depois você me fala o que você decidiu. Porque talvez não é bem assim, orientei de tudo, conversamos muito, ela fez várias consultorias no meu escritório e mesmo assim ela queria e falou, não, Juliana, eu quero ficar livre, pronto, eu vou assinar, e foi até consensual. Mas o que aconteceu? 2 anos depois, ela me liga desesperada porque o cônjuge tinha arrumado outra namorada e ela estava arrependida do acordo em relação aos bens que foi feito. E é o que eu previa. Inclusive, eu também na época conversei com um sócio meu do escritório e ele também me falou, olha, cuidado, porque assim que um dos dois arrumar outro namorado ou namorada, alguém vai arrepender dessa história. Aí eu falei, então eu vou fazer várias outras reuniões, reuni várias vezes, não adiantou. E aí, uma outra situação também, e aí, gente, não teve o que fazer. Enfim, ela arrependeu, e aí a gente tentou fazer um acordo, um outro acordo com o cônjuge, né? Mas enfim, isso aí é outra história para outro vídeo. Enfim, o que eu quero passar para vocês é que pensem bem, porque às vezes uma simples orientação jurídica já resolve isso tudo. Tive um outro caso também, em que a pessoa, ela simplesmente abriu mão da casa, essa cliente também, minha, que falou assim, eu não vou... Eles tinham construído, assim, a casa com uns 3 anos, eles levaram para construir mais ou menos, e foi com muita luta, com muito suor, sabe? Ainda que ela não tenha ajudado financeiramente, mas ela cuidava da casa. Então, o marido construiu a casa, a esposa deu todo o apoio, e na hora que eles se separaram, ela simplesmente abriu mão dessa casa. Na época, essa não arrependeu. Eu não ouvi relatos dela de ter se arrependido. E, gente, juro por Deus, isso não é culpa do advogado, porque eu, pelo menos como advogada, eu tenho 10 anos de atuação. E ainda que esse primeiro caso tenha sido em 2020, eu conversei muito com a cliente, eu orientei muito ela, eu fiz várias consultorias. E essa segunda que eu citei, ela não chegou a se arrepender, mas eu, como pessoa, não é nem como advogada, eu achei que ela abriu mão de coisas que ela não deveria. Só que aí, infelizmente, a decisão nesse caso é dela, né? Eu, como advogada, eu tenho a obrigação de orientar juridicamente, acompanho até o final, faço várias consultorias, oriento tudo. Mas quem vai decidir no final das contas são os clientes.
ainda que seja um divórcio consensual, independente, né, se for consensual ou se não for, quem vai definir isso vai ser o cliente. Então, assim, não foi por falta de orientação jurídica minha, foi mais por impulso nesses casos que eu citei. Só que também houve casos que foram ao contrário, que a pessoa tinha uma decisão ali na cabeça dela, fechada, e aí ela falou, não, é isso mesmo, pronto, eu conversei com ela, consegui convencer que aquilo não era a melhor decisão, e a pessoa voltou atrás. E aí conversou com o cônjuge, a maioria dos meus casos são todos consensuais. Então essa pessoa conversou com o cônjuge, e aí nós conseguimos fazer um acordo que ficasse bom. Inclusive a maioria dos acordos foram bons. São pouquíssimos casos em que a pessoa fala, igual eu citei esses dois do exemplo, inclusive a pessoa nem arrependeu. Eu que achei que não ficou bom, mas se ela falou que ficou bom, tudo bem, né? E esse primeiro que eu citei, que a pessoa realmente se arrependeu, foi um dos poucos, porque geralmente eu faço bons acordos nos meus processos. Eu não gosto de deixar a pessoa decidir no impulso, eu falo com ela, pensa bem, daqui uma semana você me procura, porque às vezes você pode mudar de ideia. Inclusive já fiz divórcio em que a pessoa se arrependeu e depois a sorte da pessoa é que antes de eu entrar com essa ação, eu já tinha entrado com a ação, mas não tinha saído a sentença, então eu consegui reverter e o casal voltou. Acontece também. Então, assim, mas são poucos os casos em que a pessoa se arrepende e chega a concluir aquele acordo porque bate o pé. São pouquíssimos. Eu não gosto de deixar a pessoa fazer sem pensar ou por impulso, mas esse caso que eu citei, a pessoa estava tão convicta que acabou fazendo e o arrependimento veio anos depois. Então, gente, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cerquem-se de informações jurídicas antes de tomar essa decisão. Então, gente, se esse vídeo fez sentido para você, vamos discutir sobre isso. Deixe seu comentário aqui, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. E caso você precise de uma consultoria ou até mesmo uma consultoria mais rápida, me chama no WhatsApp que a gente pode resolver isso.